Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que assistem às nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora aqui do canal Educação e estou transmitindo aqui de Teresina para os municípios atendidos pelo canal, que são os municípios em que a Rede Seduc possui aí salas do canal Educação. E só são 224 municípios no nosso estado, todos eles, né? Não tem um que não tenha esse projeto de mediação tecnológica desenvolvida aqui pela Seduc do Piauí, tá bom? Na nossa aula de literatura, vamos dar continuidade à literatura do nosso estado, a literatura brasileira, que fala sobre aí essa literatura da terceira geração, literatura brasileira do modernismo, a geração de 45, trabalho em torno da ficção psicológica intimista. Já falamos aqui na aula passada do Roger Rego de Carvalho e os demais autores contemporâneos. Só gente boa que a gente vai falar hoje sobre essa perspectiva. Vamos destacar o contexto da literatura brasileira, os autores da literatura piauiense, principalmente dentro desse modernismo da geração de 45, conhecer a ficção intimista do autor mais lido, que é o Roger Rego de Carvalho, e vamos trabalhar outros ficcionais da nossa literatura. Exercício tem demais. E vamos também a resoluções em classe e em casa, tá bom? Literatura piauiense, 13 de março, dia da independência do nosso estado, né? Da assinatura lá do mais importante ato para o nosso estado, que foi aí a questão da da consolidação da independência política brasileira, né? Por isso que essa data aparece lá no nosso emblema, né? No emblema da nossa bandeira. 13 de março foi a adesão do Piauí, foi a adesão do Piauí aí à luta abolicionista, à luta pela independência política do Brasil, mostrando-se favorável à figura de Dom Pedro I, né? E aí da Costa Silva diz: saudade, olhar da minha terra, ou da minha mãe rezando, e o pranto lento deslizando em fio. Saudade, amor de minha terra, o rio, cantigas de águas claras, soluçando. Sabe qual era esse rio aí? Era o rio Parnaíba, que corta a cidade de Amarante, aí no Médio Parnaíba, um rio muito importante para os piauienses. Você que não é piauiense acompanha as nossas aulas aqui pelo nosso estado. É o rio, a bandeira, a participação aí dos nossos ilustres piauienses na batalha pela independência política do Brasil, né? Tudo isso principalmente porque nós fomos um foco de resistência, né? Já que quando houve a determinação das portuguesas para que o Brasil voltasse a ser a colônia, os brasileiros e os piauienses foram os primeiros a dizer que não, que a gente vai lutar, inclusive, para poder refazer. Então, esse sentimento de amor à pátria, ou melhor, amor à terra, que a gente chama de telurismo, é um dos sentimentos que mais são utilizados pelos nossos autores. A gente vai observar que essa representação telúrica acontece desde quando os primeiros piauienses, lá em Portugal, ou voltando aqui de Portugal para o Brasil, eles são retratadores aí desse perfil, dessa literatura, né, que tem esses processos importantes dentro dessa construção. E aí a gente vai poder analisar a participação desses autores dentro dessa formação de uma literatura com características aí representativas da terra. Nós vimos aqui o Francisco Gil Castelo Branco produzindo o primeiro romance, o Atalibo Vaqueiro, da Costa e Silva com seus sonetos belíssimos, altamente apaixonados pelo Piauí, Abdias Neves descrevendo aí a sociedade teresinense, a Gadobal, o Roger Rego, que a gente falou para vocês, né? O Roger Rego de Oeiras. E aqui a gente começa a identificar as possibilidades, né, de trabalho que esses autores vão ter
em decorrência de certas localidades. Há uma cidade aqui no Piauí, foi a nossa primeira capital, chamado Oeiras, e é o palco, né, de grande parte da produção desse, que também era oeirense, né, Jorge Rego de Carvalho. A gente vai poder observar que o da Costa e Silva, ao mencionar Amarante, ele menciona o Rio Parnaíba, porque o Rio Parnaíba corta a cidade, passa, né? A cidade de Amarante é a margem do Rio Parnaíba. Abdias Neves menciona Teresina, porque nascido e criado em Teresina, vai se reportar a essa região. E aí a gente vai entrando, ó, no Piauí, cruzando, nós vamos para Parnaíba com o Jorge Rego de Carvalho, ou melhor, com o Assis Brasil. Aí a gente acaba conquistando o mundo. Autores como Mário Faustino e Torquato Neto são universais, e aí a gente vai encontrar uma literatura que transcende esses valores mais regionais, tá? A gente vai falar hoje de mais assuntos do Jorge Rego, vamos falar de mais coisas aí importantes dentro desse momento. Bom, como eu disse para vocês, tem dois autores que eles são bem especiais, que eles são os caras que conquistaram sucesso absoluto lá fora. Quando eu falo lá fora, no Brasil, né? Porque eu estou falando aqui de Teresina, e aí eles acabam sendo repercussões muito positivas aí desse momento. Um dos caras que a gente tem orgulho de dizer que nasceu em Teresina e que representou muito bem a intelectualidade do piauiense fora é o Mário Faustino, tá? Mário Faustino, ele foi um crítico de literatura, foi poeta, foi professor da Universidade do Pará, foi jornalista, inclusive teve aí uma coluna no JB, no Jornal do Brasil, jornal que infelizmente já se extinguiu quando a máquina mercante da internet acabou com os jornais impressos, né? A grande maioria não resistiu a essa transposição. E aí era muito famoso o Jornal do Brasil, JB, nas décadas de 50, 60 e 70, né? E aí a gente vai poder observar que ele teve uma coluna de discussão literária, e isso faz com que a gente possa imaginar essa participação dele num cenário extremamente positivo, quebrando os tabus da xenofobia e mostrando que o piauiense tem realmente uma intelectualidade aprimorada, né? Estudou teoria literária e literaturas americanas nos Estados Unidos, e inclusive foi correspondente em Nova York desse jornal, a quem ele prestou serviço até a sua morte, em 1962. Morreu num acidente aéreo trágico, já nas tensões das ditaduras militares que começam a eclodir na América Latina na década de 60. Inclusive, esse acidente em que ele faleceu foi um atentado contra aí o governo que estava ali chegando ao poder no Chile, já que ele morreu em plena Cordilheira dos Anjos. E aí ele ia para essa cordilheira, ele ia para a cidade de Santiago cobrir um evento importante que acontecia em 1922. Então, ele foi vítima de um ataque terrorista e, de fato, acabou brevemente, aos 32 anos de idade, com uma carreira que certamente ia ser brilhante no cenário nacional. A produção dele é um livro de poesias que foi publicado em 1955, e as outras reedições, ele praticamente só tem uma obra, né, publicada nesse sentido, que é a que ele publicou em 1955, O Homem e a Sua Hora. As demais, O Homem e Sua Hora e outros poemas, são releituras, acréscimos, pesquisas que os estudiosos de Mário Faustino fizeram e encontraram fato material que pôde postumamente ser trazido através também aí desse conhecimento do público, tá? Então a gente vai poder identificar ele como um cara que brilha nacionalmente na crítica e na produção de literatura. Olha a carinha dele aí, é uma foto, né? De antes do seu falecimento já. Autorretrato, não passar somente sugerido. Desespero de nunca ver o anjo, não conhecer nem mesmo a rosa e o lírio.
ter medo e ter vergonha ajoelhado, querer ser puro e sempre ver-se impuro. À espera da morte, a incerteza, a secreta esperança de ficar. A pétala da rosa sob a cota, o endereço guardado sobre o peito. Ver navios que não chegam e vão sozinhos. E depois de tanta dor e de tanta angústia, pensar ter dado à luz a algo vivo. E levantar-se apenas com o poema. Então veja que aqui a gente consegue visualizar na obra do Mário Faustino uma forte interferência surrealista, né? E aí a gente incorpora ele dentro do movimento literário modernista, porque ele está aí acompanhando essas vanguardas que se estabelecem dentro da literatura de forma muito positiva, tá? Está em assinatura dele, é um autor de muita qualidade e muito reconhecimento, principalmente para a sua literatura. O Homem em Sua Hora foi um movimento, né? Aí foi um livro publicado de poesias por por Mário Faustino em 1955. Esse livro é uma das principais obras e mostra essa versatilidade do nosso piauiense dentro daquilo que seria os ritmos e novas formas da literatura modernista. Ele resgata as questões de 22, principalmente porque ele trabalha dentro da poesia a mistura do clássico, a mistura dos grandes filósofos, com essa incorporação desse movimento vanguardista, tá? Na tradição brasileira, dialoga de perto com os poetas como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, todos amigos dele pessoais, até porque, como eu já falei para vocês, o H. Dobal, ele é um autor que alcança uma representatividade muito forte, principalmente em relação àquilo que a gente vai poder identificar dessas situações extremamente positivas, tá? E aí a gente vai ver isso acontecer de uma forma impressionante. E aí, olha, a quem vai, o Jorge de Lima, inclusive, homenageou ele com um dos estudos muito aprofundados a respeito da sua produção, tá? E aí ele diz: o poeta sabe, contudo, que é essa sua condição trágica, sua condição de homem e o seu destino e a sua fatalidade, é saber-se feito de efêmero e do eterno e do terreno e do divino. E compreende, não há mais o gesto esboçado de desespero e revolta, e sim o de aceitação. Então, a gente vai encontrar aí a produção de Mário Faustino. Respondendo às questões, professor, e aí, o que é que a gente tem? Agora uma análise. Olha, tem uma questãozinha aí pancada para você responder. Vou pedir aqui 3 minutinhos para você analisar, já que o texto dele é um texto mais elaborado, tem umas questõezinhas aí mais elaboradas, mas 3 minutos é suficiente para os nossos alunos aqui do canal Educação responderem de forma correta. 3 minutinhos, por favor.
Bom, segue elegia, busca-me nos pontos e nas praias de Anatânio e nas rochas de Algures, os deuses que afoguei no mar absurdo de um casto sacrifício. Apanha estas palavras do chão túmido, onde as deixo cair, findo o dilúvio. Forma delas um palco, um absoluto onde possas dançar de novo, nu, contra o peso do mundo e a pureza dos anjos, até que a lucidez venha construir um templo justo, exato, onde cantemos fragmento do poema Mensagem. Bom, Mário Faustino sempre se interessou pelos questionamentos acerca da criação poética e do ofício de quem lida com a palavra à procura da poesia. Com base neste poema e na análise do fragmento acima, marque a alternativa correta. Vamos lá. O sujeito poético afirma que a dança é superior à poesia. Letra B. Os versos afirmam que o poema implica a recusa do que dizem os deuses. O poeta acredita que seu poema poderá reconstruir seu contato com a poesia. Letra D. Escrever, segundo eu lírico, é protestar contra os problemas sociais do mundo. E letra E. Para escrever o poema, afirma o poeta, o artista deve estar convivendo com a realidade concreta. Veja, gente, que ele coloca aqui à disposição a utilização desse conceito de que a poesia é a única forma que faz com que ele se reconecte com a própria poesia. Então, quando ele diz segue a elegia, busca nos portos todas essas representações antigas, ele pede para que essas palavras apanhadas no chão, né, formem aí um palco, ou seja, reconstruam para que no final, nesse templo justo, o poema possa realmente ser revalidado. A alternativa correta aí, letra C de casa. Bom, vamos para Parnaíba? Vamos dar uma voltinha lá no litoral. Parnaibano Assis Brasil, falecido no ano passado, o romancista, cronista, crítico literário, jornalista, e nascido na cidade de Parnaíba, no estado do Piauí, em 1932, foi um sucesso na literatura nacional. Tem uma extensa participação na imprensa nacional, foi crítico de literatura, participou do Jornal do Brasil, Diário de Notícias, Correio da Manhã, do Globo, da Revista Cruzeiro e do Jornal de Letras. Desde 1960, articulava a sua participação nessa, vamos dizer assim, nessa situação tão tensa. A quantidade de livros dele é impressionante. Inclusive, os estudiosos dividem isso tudo em categorias. Tem a tetralogia piauiense, formada por obras que representam aí cidades do Piauí, começando com a sua Parnaíba, em Beira-Rio, Beira-Vida, passa por Piracuruca e outros lugares também importantes. O ciclo do terror, principalmente começando com a literatura interessante, como Os que Bebem como Cães, em plena ditadura militar, um romance denuncia a opressão do sistema contra aí os intelectuais que eram torturados, foram presos, cerceados do seu trabalho aí de se, vamos dizer assim, discutir. Quarteto de Copacabana, romances históricos, foi um grande pesquisador também, contos e novelas, de uma forma também interessante, participou o nosso Assis Brasil da literatura infanto-juvenil, inclusive foi autor sempre muito consagrado da literatura, né? As Aventuras no Mar, O Primeiro Amor, O Velho Feiticeiro, A Viagem Proibida, Tonique Carniça, essa obra é uma obra célebre, me lembra muito a minha infância, né? Zé Carrapeta, O Guia do Cego, Contatos Imediatos dos Besouros Astronautas, Aventuras do Gavião Vaqueiro. A gente vai encontrar aqui, gente, todo tipo de produção voltada para crianças e adolescentes, resgatando os folclores, trazendo para vocês todas essas possibilidades aí de encontro em torno dele. Para a gente poder falar um pouquinho sobre ele, vamos lá
responder a segunda questão. Vou pedir 2 minutinhos para você ler aí na sua sala de aula, onde você estiver acompanhando em casa, só para que a gente possa dar essa oportunidade para você apreender as informações rapidamente. Mas só 2 minutinhos, que a gente ainda tem muita coisa importante para falar aqui. 2 minutinhos, por favor. Use V para verdadeiro e F para falso, a respeito das afirmações sobre Assis Brasil e sua obra. Em Beira Rio, Beira Vida, aborda a temática social, enquanto em Os que Bebem como Cães, a temática política. Professor, eu não li ainda nenhuma, ainda, mas deve ler. Para você ver que é verdade. Inclusive, olha, a temática social aqui trabalhada é a prostituição, ou melhor, vou colocar, porque prostituição não é problema. O problema é a discriminação social. Bota aqui. A discriminação social contra as prostitutas do cais do Parnaíba. E Os que Bebem como Cães, a temática é política porque denuncia as prisões arbitrárias, a questão da censura e principalmente das violências físicas e psicológicas contra os presos políticos do Brasil. Apresenta-se como um escritor universal, abordando temática no conjunto de sua obra, descomprometida com qualquer regionalismo. Bom, quando a gente fala do regionalismo dele aqui, a gente percebe, olha, que ele vai falar da discriminação social de pessoas pobres, mulheres, pessoas que vivem, muitas vezes, o estigma de certas circunstâncias que acontecem na sua vida. Esse problema é só das prostitutas do cais do Parnaíba? Não. A gente vai poder observar que aparecem vários elementos também. Por isso é que há muito de universalidade nas temáticas trabalhadas por Assis Brasil, né? Ao escrever Os que Bebem como Cães, retrocedeu literariamente, abandonando o estilo inovador das narrativas, apresentando capítulos sem uma sequência lógica. De fato, os capítulos eles são autônomos, mas dizer que isso era um retrocesso? Não, jamais. Pelo contrário, isso era a grande inovação das narrativas brasileiras.
Crítico literário e romancista, Assis Brasil destaca-se pela simplicidade e clareza de seu texto, aliados ao estilo inovador e criativo das narrativas. É claro que é verdade. Por isso que o cara ganhou todos os prêmios, ganhou prêmios nacionais de literatura, foi aplaudidíssimo aí em todo o Brasil por conta da sua produção literária, tá? Além dele, a gente tem mais. Olha aqui, o anjo torto daqueles que são malucos belezas, Torquato Neto. Nascido em Teresina em 1944, Torquato Neto abandona a vida de forma trágica em 1972, né? Segundo consta, abatido por uma depressão fortíssima que o acompanhava há algum tempo devido às questões relacionadas as fragilidades psicológicas, e aí a gente está nesse momento em que a gente tem como tema transversal a saúde mental, é sempre importante a gente ter essa percepção que, quando necessário e quando sufocante, devemos pedir ajuda, né? Mas em 72 a gente não tinha uma cultura de se buscar a sanidade, o trabalho do equilíbrio de saúde, principalmente mental. E a depressão que lhe abatia há muitos anos, em decorrência de toda aquela situação complexa, política e social que eles enfrentavam, viu os amigos todos serem exilados. Chico, né, Gilberto Gil, Torquato Neto, veio para o Piauí, as pessoas não entenderam a sua inserção no cinema brasileiro, e aí isso faz com que ele, tragicamente, abandone a vida numa atitude extremamente triste. Exerceu atividades variadas como poeta, jornalista, letrista e cineasta, né? E ele está sempre relacionado aos movimentos de contracultura, do tropicalismo e participou, como eu disse para vocês, do cinema novo, né? Dos tropicalistas está aqui ele fazendo parcerias importantes com Gilberto, com Tom Zé, com Caetano Veloso, né? Figuras importantes desse movimento que foi uma grande referência de mudança de comportamento que a gente vai encontrar no Brasil lá do século passado. E o nosso Torquato Neto, ele participa desse experimentarismo transgressor, principalmente porque ele herda do modernismo, né? Tanto os recursos da linguagem como as formas de circulação das obras. E aí a gente vai encontrar um poeta e um letrista fantástico, apreciado pelas pessoas, tanto da década de 70, como principalmente no processo de redemocratização do Brasil, a partir das décadas de 80 e 90. Let's Pay That, Torquato Neto, é um resgate, vamos dizer assim, de uma intertextualidade como um importante texto conhecido da literatura brasileira, que era o texto de Carlos Drummond de Andrade, Sete Faces, poema de Sete Faces. Lá o Drummond disse: quando eu nasci, um anjo torto, destes que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, se gauche na vida. E o termo, né, essa representação que aparece na produção do Carlos Drummond de Andrade, é muito essa ideia do transgressor, né? Ele também era um agente transgressor dentro de uma poesia que estava acostumada a expressar situações sempre muito plásticas, e ele vai ser gauche. Ser gauche é um termo em francês que vai revolucionar. Aí o Torquato Neto lembra dessa ideia aí do anúncio, do prenúncio, desse estigma que você carrega. Quando eu nasci, um anjo louco, muito louco, veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito louco, torto, com asas de avião. Eis que esse anjo me disse, apertando minha mão com um sorriso entre os dentes: vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. E aí a gente tem, ó, dentro dessa produção do Torquato Neto, o máximo daquilo que seria esse experimentalismo transgressor, que ele herda desses modernismos, desses modernistas, e traz para dentro da sua produção artística, tanto a poesia como também as suas articulações, tá?
Vamos aqui, ó, identificar. Minha terra tem palmeiras, onde sopra o vento forte, da fome, do medo e muito principalmente da morte. O texto extraído de Tropicália 2, 1993, composição de Gilberto Gil e Torquato Neto. É uma paródia do Canção do Exílio, 1843, de Gonçalves Dias, tá? E aí a gente vai encontrar o quê? Imita a métrica do consagrado poema romântico. Nesse texto, imita o poema romântico alterando seu tom e seu teor. Apresenta a mesma temática idealizadora comum entre os românticos. Utiliza o mesmo esquema de rimas do referido poema do século XX. Ou, com sua linguagem popular, ridiculariza a linguagem culta de Gonçalves Dias, gente. Minha terra tem palmeiras, onde sopra o vento forte, da fome, do medo e muito, principalmente, da morte. Né? A gente vai poder observar que ele imita o poema romântico, porque se é uma paródia, ele vai tentar trazer o mesmo texto, só que ele altera o tom e o teor. O tom aqui do Canção de Exílio era saudosista, melancólico, sentimental. Saudoso, sentimental, ele sentia amor pela pátria, queria voltar, aquela questão toda lá, sentimental. E aqui, minha terra tem palmeiras, onde o vento forte sopra. Aqui a gente tem um tom mais forte, mais compassante, e principalmente o teor é crítico. Não tem esse negocinho aí de ficar chorando aí as pitangas dessa situação. Alternativa correta, letra P de bolinha, tá? Para você, 2 minutinhos para analisar o Cogito, um dos melhores textos aí do nosso autor Torquato Neto. 2 minutinhos, por favor. Vamos lá, gente. Ó, cogito. Eu, como sou, pronome pessoal intransferível do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes, nesta hora. Eu, como eu sou, presente, desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim.
Eu, como eu sou vidente e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Cogito, texto aí muito importante, produzido pelo Torquato Neto. Para o eu poético, o ser humano caracteriza-se por atitudes egocêntricas. A vida do indivíduo está vinculada ao reconhecimento do outro, na letra B. Na letra C, cada ser é único na simplicidade, na transparência da existência presente. Letra D, a complexidade da vida resiste na atitude de exigir o respeito à alteridade. Letra E, a condição de ser insignificante diante das possibilidades do que se pode ter. Eita, gente, ó. Vamos lá, gente. Letra A. O ser humano caracteriza-se por atitudes egocêntricas, né? Bom, ele é como ele é, pessoal e intransferível. Do homem que iniciei na medida do impossível. Mas ele também, eu sou como eu sou agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes nesta hora. Esferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim. A vida do indivíduo está vinculada ao reconhecimento do outro? Não, ele, pelo contrário, ele prega que ele seja uma pessoa independente, né? Totalmente. Cada ser é único na simplicidade e transparência da existência presente. Olha, a complexidade da vida reside na atitude de exigir o respeito à alteridade. A alteridade são os comportamentos diferentes que a gente tem. A condição de ser insignificante diante, a condição do ser é ser insignificante jamais. Pelo contrário, ele diz que é uma pessoa que tem um comportamento completamente diferente, né? Eu acho que a gente já tem a resposta aí. Você já sabe que a gente vai encontrar a resposta nessa capacidade que ele diz que quer ter de ser uma pessoa diferente, de ser uma pessoa completamente individual, não egoísta, nem egocêntrica, principalmente porque muitas vezes ele vai estar aberto, exposto a todos que estão à sua volta. Então, necessariamente, ele não preza aquele egoísmo que a letra A comenta. A vida do indivíduo está vinculada ao reconhecimento do outro. Bom, ele fala só sobre ele. Ele é como ele quer ser. Louco, indecente, sem segredos, aberto, transparente, né? Todas essas situações que ele se mostra através da sua atitude pessoal. Então, não seria uma forma aí de se ver, né? Ele exige a atitude de respeito às suas mudanças? Não, ele diz que está lá, é um pedaço desse ferrolhado, se você quiser levar, leva-se também. Se você não quiser levar, ele está lá, vivendo a sua individualidade. E aí a gente já respondeu a questão de letra E sobre a insignificância. Alternativa correta, letra C. Fantástico o nosso autor aí, a Torquato Neto. Falamos hoje dos demais autores do modernismo brasileiro, além do Jorge Rego de Carvalho, falamos sobre aí Mário Faustino, Assis Brasil, fechamos com chave de ouro com o nosso autor, Torquato Neto. E a todos eu me despeço desejando uma ótima noite. Na próxima semana a gente tem mais conteúdos aqui pelo canal Educação. Um abraço a todos e até mais, gente.